Em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, nós temos o ensinamento a respeito do edifício de Deus, que é a igreja. E diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Como nós podemos entender? Aquele que sofrerá dano, aquele que será salvo, como que através do fogo. O que significam estas coisas? Primeiramente, percebemos que o contexto fala do edifício que se faz sobre Jesus Cristo. Observe que os homens estão fazendo o que querem hoje. Fundam igrejas, dividem, redividem, pregam o que querem, ensinam da maneira que querem, não buscam o Espírito, nem a revelação do Espírito Santo e a sua direção, não se importam com a obra que estão fazendo, se será aprovada ou não por Deus. Então, muitos tomam títulos e se nomeiam e prosseguem usando o nome de Jesus, arrecadando fundos, recursos, tomando dízimos. Precisamos estar atentos para sermos vencedores nesta questão. Aqui, o apóstolo está chamando a nossa atenção por meio do Espírito Santo. Cada um veja como edifica. Por quê? Com que material o edifício de Deus está sendo edificado? Há 3 materiais positivos: ouro, prata, pedra preciosa. E 3 materiais negativos: madeira, feno, palha. Ele fala que a obra nossa e em nós será provada pelo fogo. Portanto, juntar madeira, feno e palha é muito simples. Podemos ajuntar um volume muito grande, mas não pode suportar o teste de Deus. O Espírito de Deus é fogo e vai provar a obra de cada um. Não adianta parecer aos homens que a obra é imensa, que é um sucesso, se não suportar a prova de Deus. No versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Podemos encontrar esta palavra de uma outra maneira em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Diz assim o Espírito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Observe a semelhança no versículo 15 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Que dano? O dano do fogo. O que é a segunda morte? Que o vencedor de modo nenhum sofrerá dano. Observe que aqui é o dano, não a segunda morte propriamente dita. Precisamos de entender o que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Portanto, a segunda morte, a separação eterna de Deus, é o lago de fogo. Mas aqui o vencedor não sofre o dano da segunda morte. O fogo, sim, será salvo através do fogo. Será uma disciplina para aquele que crê, mas não percebeu que precisava ser edificado com ouro, prata e pedra preciosa. Nós precisamos estar atentos de como somos edificados. Qual é a obra que está acontecendo em nós? Para não sofrermos o dano da segunda morte. Observe que é o vencedor que não sofrerá o dano. O perdedor sofrerá dano. Quem é o perdedor na igreja? É aquele que edificou no nome de Jesus com madeira, feno e palha. Isto não suporta o fogo. No julgamento de Deus, Paulo diz: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar. Portanto, o Espírito de Deus vai provar o que há em nós. Se é ouro, prata, pedra preciosa, ou se é madeira, palha e feno. Assim, precisamos, no texto de Apocalipse 2 para a igreja, entender o que é ser vencedor. Vamos ver nessa pequena carta à igreja de Esmirna o sentido exato. Essa igreja diz assim: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esta igreja tem uma promessa da coroa da vida. Ser fiel até a morte é a condição para ser vencedor. Portanto, aqueles que não tomam a cruz, não negam a si mesmo e fazem a obra espiritual em si ou nos outros com madeira, palha e feno, isto é, com a natureza humana caída, estes não terão a coroa da vida. Eles sofrerão o dano da segunda morte. São os derrotados na igreja. Precisamos ouvir o que o Espírito diz e compreender. Assim, cumpre essa palavra que está aqui em 1 Coríntios. Eles sofrerão uma disciplina dura da parte de Deus, mas no fim serão salvos, porque creem e a salvação é a graça de Deus. Veja que, versículo 15, todavia, esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Este é o ensinamento do Espírito e esta é a verdade de Deus. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja em todos os corações. Possamos compreender o que é ser salvo através do fogo. Bendito seja Jesus. Amém.